Prisões não são problema seu, prisões não são. Deus hoje vai exigir de você um sacrifício, porque pés e mãos amarrados tiram o movimento corporal, acorrentam. Mas eu quero dizer uma coisa: pés e mãos amarrados não geram terremoto, mas a boca, o diabo não te amarra. E hoje a tua boca está solta, a tua boca está solta, a tua boca está solta. Olá, eu sou o pastor Diego Menin, é uma alegria ter você aqui no meu canal. Nosso objetivo é abençoar a sua vida levando palavras de confronto, maturidade, que vem destravar você de alguma forma. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, todos os conteúdos novos você vai receber uma notificação. E o tema de hoje é uma palavra muito desafiadora, de um texto muito conhecido, mas que vai trazer uma nova roupagem aí, um novo confronto. Nós vamos falar de Atos 16, com o tema proposto: essa prisão não é problema meu. Você vai deixar de se preocupar com coisas desnecessárias, entendendo o que é e de quem é a responsabilidade pela prisão. Um bom sermão para você, que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, livro escrito por Lucas, um dos livros mais lindos do Novo Testamento, que conta a história da igreja, os atos dos novos cristãos, numa época onde o judaísmo começou a ser confrontado pelo cristianismo, e homens e mulheres viveram um novo, uma das fases mais lindas e, contudo, uma das fases mais tenebrosas para quem era um cristão, né? Vamos ler o texto então? Atos 16, 19, todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Os camaradas já tinham apanhado e ainda precisa ter alguém que vigie com cuidado. São perigosos, né? Homens de Deus são perigosos. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, repita comigo, de repente. É assim que Deus faz. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram. Imediatamente, todas as portas se abriram. E as correntes de todos se soltaram. E as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso. Estamos todos aqui. Glória a Deus. Senhor, fala conosco nesta noite. A gente está vivendo já os últimos meses do ano de 2019, um ano tão especial, um ano que mexeu com a gente, como igreja, como pessoas, e nós começamos esse ano pedindo: mova-nos. Foi isso que nós pedimos no Lírio Day do ano passado: mova-nos. E o Senhor moveu. Quantas coisas o Senhor moveu esse ano. Mas não acabou ainda.
Existem coisas ainda precisando ser movidas. Nós pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ministrar hoje sobre prisões. Nós sempre reclamamos dos lugares que estamos. E a gente começa a ficar incomodado com os lugares que estamos. Alguns desses lugares nós entramos por conta própria. E outros lugares nós entramos porque alguém nos coloca lá. Prisões significa lugares que nos limitam. Limitam de fazer escolhas. Quantos de nós falamos, estou numa situação que eu não tenho como fazer nada. Isso é uma prisão. Ou então eu estou numa situação que só me resta não fazer nada. Ou estou numa situação que para eu sair daqui, alguém tem que vir até mim, que a chave não está comigo. A prisão, ela cria um ambiente onde você não é autossuficiente. Para você comer, para você se alimentar. Você precisa que outras pessoas, outras situações cooperem, ou não. A prisão, ela é um delimitador de espaço, de alegria, de movimento. A gente até queria fazer mais, mas está preso. Nós até queríamos desfrutar mais, mas estamos presos. Mas o que Deus colocou no meu coração, lendo esse texto, é que prisões não são um problema nosso. Prisão não é um problema seu. Então quero dizer para você já no começo desse sermão, não chore por conta das prisões. Não fique triste por conta das prisões. Porque prisões não são um problema seu. Prisões não são um problema seu. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Um homem que teve a oportunidade de registrar o avanço dos novos cristãos, tomados pela descida do Espírito Santo, lá no começo do capítulo de Atos. Jesus Cristo ascende aos céus, no 40º dia, depois da ressurreição, e no 50º dia, no dia de Pentecostes, há um derramar sobrenatural da glória de Deus, fazendo de homens e mulheres assustados em homens e mulheres capazes de morrer por uma causa. E o Evangelho de Lucas, o livro de Atos vai relatar esse crescimento, esse derramar. Só que não por coincidência, em nenhum outro livro da Bíblia existe um derramar tão poderoso de Deus como o livro de Atos. É o livro que mostra o Espírito Santo, o derramar do Espírito. Mas nenhum outro livro mostra uma fúria do diabo tão grande contra as pessoas quanto o livro de Atos. Se você ler o livro de Atos, a cada capítulo, por exemplo, existe um açoite, existe um cristão sendo morto, existe um cristão sendo preso, existe um náufrago, existe uma tempestade. O livro de Atos, ele declara e ele registra um poder sobrenatural que vem sobre a igreja, mas também retrata de uma forma muito forte a fúria do diabo contra esses homens que por alguma razão são cheios e tomados do Espírito. É um livro cheio de mortes, espancamentos, assolações. O livro de Atos é um livro de guerra. Porque Satanás sabe que com a descida do Espírito Santo, Deus não economizou poder. Deus deu ao homem, com a descida do Espírito Santo em Atos, um poder nunca antes visto, a capacidade de sermos feitos filhos e templos do Espírito Santo. É o batismo que trouxe um novo nível de fé, é o dom de línguas que trouxe um novo nível de edificação pessoal, é um novo mover da alma que transcende questões de leitura, de sala de aula, mas é um poder que emana pela graça de Deus, e não é o quanto eu mereço. A graça não tem nada a ver com mérito, a graça tem tudo a ver com crer. Homens e mulheres que até ontem era nada, era o cocô do cavalo do bandido, mas agora acreditaram nessa proposta chamada salvação, reino de Deus, e se transformaram em homens acima da média, no seu crer, no seu suportar, no aguentar. O livro de Atos, e é por isso que Satanás se levanta em Atos como alguém que vem contra a igreja com uma fúria terrível. É uma agitação, porque a igreja de Atos não é só uma igreja que incha, mas é uma igreja que tem frutos. O apóstolo Pedro vai pregar e 3.000 almas se convertem em uma única pregação.
Não era que tinham 3.000 pessoas ouvindo o apóstolo Pedro. Eram 3.000 pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador. Havia muito mais que 3.000 pessoas ali. Era uma igreja cheia de poder, contudo cheia de frutos também. Porque era uma fé que confrontava. A sociedade judaica começou a ser confrontada por essa fé. Por quê? Porque para ter alegria, já viu aquela pessoa que fala assim, olha, eu não tive escolha, eu fiz alguma coisa errada porque eu não tive escolha. Eu trabalho lá na empresa e eu emito nota fria porque eu não tenho escolha. Eu tenho que sustentar minha casa. Algumas pessoas falam assim, eu fiz coisa errada porque eu não tive escolha. Mas o cristianismo, ele vai quebrando todos os argumentos de pessoas que arrumam jeitinhos para terem sensações boas, porque Jesus Cristo é suficiente. Então agora em Roma, os romanos estavam cheios de jeitinhos, cheios de cartomantes, cheios de adivinhadores, cheios de mandingas, onde todo mundo lucrava e todo mundo dizia assim, eu vou até aquela cartomante porque eu preciso ter uma sensação que a minha vida vai melhorar, eu vou comprar a revelação. E agora começa a levantar uma nova lei, um novo pensamento da graça de Deus, onde homens e mulheres simples, que não cobravam nada, que não tinham nenhum sistema de corrupção neles, mas que apresentam uma alegria que vem de graça. Sabe, irmãos, a sua fé sempre vai afrontar o inferno. A sua alegria sempre vai deixar Satanás furioso. A sua paz sempre vai trazer uma revolta no diabo, porque Satanás, para provocar momentos temporários da vida das pessoas, ele amarra as pessoas, ele fuzila as pessoas, ele cria mentiras, ele cria arames, durepoques, e quando Satanás sabe que a única coisa que Jesus precisa do seu coração, e essa alegria não é condicionada ao que os homens podem fazer, é a presença de Deus, Satanás passa a odiar você, porque você bem é uma afronta a todos os planos que o diabo tem. Um cristão apaixonado por Jesus, um cristão que encontra em Deus a sua fonte de vida, ele andando pelas ruas, ele é uma ameaça a todos os sistemas de corrupção que o diabo criou para propor a pessoas dizendo, surge-se que eu te darei algo, surge-se que eu te farei alguém, vai lá, surge-se, você bem, você alinhado, é uma afronta a todo o sistema demoníaco apresentado a qualquer pessoa. E agora os apóstolos estão pregando salvação, pregando vida, diante de uma Roma corrupta, de romanos corruptos, homens e mulheres que ali se sustentavam em cima de mentiras. E agora, a Bíblia diz que eles chegam num determinado lugar, encontram uma mulher chamada Lídia, e depois vem uma mulher cartomante, que se aproxima de Paulo, e aí Paulo deixa a mulher se aproximar, e olha que interessante, a mulher, uma endemoniada, começa a dizer para Paulo, olha, esse aí é um homem de Deus, esse aí é um homem de Deus, esse aí é um homem de Deus, só que ela, já viu aquelas pessoas grudentas? Ela falava tanto na orelha de Paulo, elogiava tanto a Paulo, que Paulo manda ela calar a boca. E ele expulsa o demônio que está naquela mulher. Ele expulsa. E quando ele expulsa o demônio que está naquela mulher, os romanos ficam furiosos com Paulo. Porque o que fazia aquela mulher ganhar dinheiro, eram as revelações que ela tinha, sendo usada por Satanás. Veja. Tem alguns sistemas que o diabo construiu. E alguns sistemas até te agradam, até te elogiam. Veja, essa cartomante, ela não está fazendo mal para Paulo. Ela estava elogiando ele. Mas todo homem de Deus, e você tem que pedir isso a Deus, você precisa ter discernimento. Porque nem todos que se aproximam de você querem o seu bem. Nem todos que se aproximam de você estão ali por você. Paulo deixou aquela mulher se aproximar dele. Da boca dela só vinha palavras de elogio. Se você ler no capítulo de Atos 16, ela só dizia, o Deus deles é verdadeiro, o Deus deles é grande, o Deus deles é maravilhoso. Só que chegou uma hora que o espírito de Paulo não suportou aquela bajulação. E Paulo a repreende e diz, saia. Você tem que entender, se você servir a Deus, muitos vão se aproximar de você. E muitos vão se aproximar de forma positiva. Mas não para ajudar você, mas para destruir a obra que o Evangelho tem feito em você.
Tome muito cuidado quem você deixa se aproximar do meio pelo qual você existe. Principalmente, não julgue as pessoas por suas palavras, mas julgue as pessoas por seu coração. A Bíblia diz que Paulo, ele expulsa o demônio daquela mulher. E agora o que acontece com ele? As portas se fecham. Ele vai preso. Ele vai preso porque ele expulsou o demônio de uma mulher. Ele vai preso porque ele expulsou o demônio de uma mulher que estava elogiando ele. Uma porta se fecha e ele vai preso. Ele vai preso por seguir a Jesus claramente. E agora, porque ele é honesto e prega a palavra, todos estão contra ele. Olha, irmãos, quando você se levantar para fazer a obra de Deus e ser quem Deus te chamou para ser, o seu pior inimigo vai se levantar contra você. Quando você se levantar e parar de ficar em cima do muro e escolher um lado, porque esse é o grande desafio do cristão, nós temos que escolher um lado, entende? Cristão verdadeiro escolhe um lado. Cristão verdadeiro escolhe um time. Cristão verdadeiro escolhe um lado. Quando você escolher um lado e pregar o evangelho de forma genuína, os seus piores inimigos se levantarão contra você. Enquanto Paulo tentava cozinhar a presença daquela feiticeira junto dele, nada aconteceu. Mas na hora que Paulo tomou partido, disse: eu não vou deixar você endemoniada ficar entrando na minha casa. Eu não vou deixar você endemoniada, ainda que esteja me elogiando, ficar andando comigo. Eu vou te expulsar. Saia, demônio. Na hora que Paulo expulsou o demônio daquela mulher, os piores inimigos de Paulo se levantaram e ele foi parar onde? Numa prisão. O seu pior inimigo vai se levantar quando Deus fizer você brilhar. Os seus piores inimigos vão se levantar quando você começar a irradiar a glória de Deus. Quando você começar a ter um estilo de vida dizendo: olha, para eu ser feliz eu não preciso fazer o que você faz. Para eu ter alegria eu não preciso fazer o que você faz. Para eu ter completude eu não preciso descer onde você desce. Eu posso te apresentar uma alegria que é tão simples de ter, é só dar o coração. Você não precisa gastar todo esse dinheiro que você gasta. Você não precisa ser tudo isso que você é. Você não precisa ficar acordado até essa hora da noite. Eu vou te apresentar. E esse sistema, Satanás, ele fica furioso porque ele não pode deixar você aparecer. Ele não pode deixar você brilhar. Ele não pode deixar você mostrar que há uma leveza, que há um fluir, que há um Deus que perdoa absolutamente tudo, e que de graça, aquilo que de graça recebeste, de graça dai. É um sistema de graça, não precisa ter muito nada, não precisa ter faculdade. É um sistema que engloba ricos, pobres, negros, brancos, que engloba pessoas que têm faculdades, pessoas que não têm faculdades. É um sistema tão apaixonante que o homem mais afundado na vida ainda assim tem acesso a esse sistema e sai do monturo para sentar-se à mesa de príncipes e reis. O cristianismo muda tudo. Tudo, só que o cristianismo vai despertar os maiores inimigos. Virão inimigos de todas as partes. E você precisa ter discernimento, porque nem todos vão vir para te ajudar. Virão inimigos disfarçados de amigos, virão inimigos disfarçados de líderes, virão pessoas com boas intenções, estão lá para te bajular, e você vai ter que pedir a Deus no meio do evangelho para que te dê discernimento. Alguns vão até aprender a andar como nós, falar como nós. É o que essa cartomante queria fazer. Ela queria andar com Paulo para falar como Paulo, mas ainda assim continuar sendo uma adivinha. Ela queria andar com Paulo para se parecer como Paulo, mas chegou uma hora que Deus incomodou o espírito de Paulo e Paulo teve que expulsar o demônio dela. Porque não basta se parecer, tem que ter o mesmo coração. E eu quero dizer uma coisa: a gente está tão preocupado com as prisões, tão preocupado com os lugares que não dão certo, mas deveríamos estar mais preocupados é ter intimidade com Deus. Em vez de você estar preocupado porque, sei lá, está meio sombrio, porque está meio, sei lá, o clima está pesado, preocupe-se em manter a tua intimidade com Deus intacta. Procure em saber encontrar o coração de Deus no alto de um monte ou no profundo de um vale. Não deixe as prisões tirarem de você o caminho de encontrar o coração de Deus. Enquanto você souber encontrar o coração de Deus, não importa o lugar, nenhuma pessoa vai confundir o que Deus tem para a sua vida. Enquanto você souber encontrar o coração de Deus, ninguém vai poder confundir a sua mente. Enquanto você souber como encontrar o coração de Deus, você pode estar num banheiro de uma empresa, você pode estar numa estação de metrô, aonde você souber encontrar o coração de Deus, você será totalmente imparável e indestrutível. As prisões limitam você, mas elas jamais vão tirar de você a capacidade, se você tiver intimidade, de encontrar o coração de Deus. E no meio de tudo isso, quando Paulo brilha, as portas se fecham. Porta fechada. Você é capaz de agradecer a Deus pelas portas fechadas? Por simplesmente ver sua vida brilhando
no Evangelho, e de repente essa vida que brilha no Evangelho te leva para uma prisão, Deus tem uma maneira diferente de te proteger. Muitas vezes para Deus te proteger, Ele fecha uma porta. Muitas vezes para Deus te proteger, Ele não deixa você passar nessa empresa que você quer entrar. Muitas vezes para Deus te proteger, Ele não deixa você ter esse relacionamento que você está insistindo tanto para ter. Muitas vezes para te proteger, Ele tira coisas materiais de você. Você acha que Ele está te punindo, mas Ele está te protegendo. Essa prisão onde Paulo entrou, não foi para puni-lo, foi para protegê-lo. Essa prisão protegeu de um possível assassinato, porque a prisão trouxe clareza a um processo de prisão. Naquela época os cristãos eram levados para porões e mortos e assassinados clandestinamente. A prisão trouxe legitimidade para a cadeia, ou seja, o governo não poderia fazer o que queria com Paulo. Aquela prisão que os privou da vida, na realidade não era uma porta para puni-lo, era uma porta para protegê-lo. Você está preparado para glorificar a Deus pelas portas que se fecham e Deus está protegendo você? Tem tantas coisas que você está aí como um tolo e eu como um tolo dizendo, ai vou morrer, ai não aguento mais. E isso Deus está dizendo, acorda, tem intimidade comigo, para eu dizer para você que isso é proteção. Eu estou te protegendo, seu ingrato. Eu estou te protegendo, seu ignorante. Eu estou te protegendo. Você está criticando, está reclamando de uma proteção. Se não fosse essa prisão, te matariam clandestinamente. Se não fosse essa prisão, te levariam para lugares e te assassinariam. A prisão está te sustentando em vida. Agradeça a Deus pelas portas que estão se fechando. Agradeça a Deus porque quando você falou, eu preguei e a porta fechou. Agradeça pelas pessoas também que te deixam. Tem empregos que são bênçãos porque não conquistamos. Tem relacionamentos que são bênçãos porque não deram certo. Tem pessoas que vão embora, que são grandes livramentos de Deus na nossa vida, grandes proteções. Veja, aquela mulher endemoniada estava se infiltrando na vida de Paulo. Aquela mulher endemoniada estava se infiltrando no dia a dia de Paulo. Graças àquele momento, graças àquela prisão, Deus tirou aquela mulher da vida de Paulo, tirou aquela mulher da vida de Silas. Deus criou uma situação tão difícil de compreender, mas tirou da presença deles quem não deveria estar. Sim, Deus fechou uma porta e tirou aquela mulher com espírito de adivinhação do ciclo de convívio de Paulo e Silas. E agora eles estão presos. Roma está chateada com eles, porque eles expulsaram o demônio da mulher. A mulher agora não adivinha mais nada. A mulher agora está curada. E para eles não importa uma mulher curada. O diabo odeia pessoas curadas. O diabo quer pessoas enganadas. Satanás odeia pessoas curadas. Ele quer pessoas amarradas, doentes, pessoas que veem vulto à noite. Satanás ama pessoas que têm premonição, premedição. Satanás odeia gente curada, porque gente curada não quer saber. Gente curada quer adorar. Gente curada não quer adivinhar o futuro. Gente curada quer comer o pão do dia e entender que se o pão de hoje é o pão que Deus tem para mim, eu vou adorar. Aquela mulher está curada. Quando você é escolhido por Deus, sempre o diabo vai tentar colocar você numa prisão. Paulo e Silas eram escolhidos. E onde vão parar? Na prisão. E a ordem é clara para o carcereiro: coloquem eles no cárcere interior, coloquem eles onde não tem luz. O diabo sempre vai tentar te prender no lugar mais escuro possível, porque ele sabe que se você é nascido de Deus, há unção em você. Satanás sempre vai tentar, se você realmente é ungido, não pense que você não vai passar por nada na sua vida. Se você acha que você é ungido por Deus e que Deus tem plano para você, não pense que sua vida vai ser fácil. Se você acha que realmente Deus tem um plano para você, não pense que tua vida vai ser uma vida tranquila. Se você acha que Deus te escolheu para algo grande, não pense que lugares escuros vão estar longe de você. Muito pelo contrário, o teu inimigo vai te levantar para jogar em lugares escuros, profundos. Não seja tolo de achar que se você tem um propósito de Deus na sua vida, você vai ser alguém com muita tranquilidade e calmaria. Muito pelo contrário, a proporção dos propósitos equivale à proporção das agitações e do tamanho das ondas. Quanto maior o plano, maior será o ataque do teu inimigo. Quanto maior o projeto de Deus, maiores serão as investidas de Satanás. E é por isso que a prisão de Paulo não é uma prisão comum.
Ele é preso, ele toma 40 chibatadas, ele é preso no cárcere interior, não tem janela, não tem ventilação, ele tem os pés amarrados num tronco e as mãos amarradas. Meu Deus do céu, para que fazer isso com um homem que acabou de ser espancado? Porque Satanás sabe que Paulo não é um qualquer um, Paulo é ungido de Deus, Paulo tem promessa na vida dele, não dá para pôr Paulo em qualquer lugar, não dá para prender Paulo de qualquer jeito. Ele sabe que Paulo é um perigo, assim como você também é um perigo. Portanto eu quero dizer para você, não tenha medo dos ataques do diabo. Satanás, olha aqui como ele é desgraçado. Um dia ele está elogiando Paulo, da boca da cartomante vem: o Deus de Paulo é o Deus verdadeiro. Mas é mesmo o diabo que elogia num dia, manda prender no outro. Satanás é assim. Toma cuidado com o diabo ele é sujo. O diabo um dia te beija, outro dia ele te mata. Um dia ele te elogia, outro dia ele diz que você não presta. Um dia ele está dizendo: o Deus de Paulo é o Deus verdadeiro. No outro dia ele está mandando prender Paulo e Silas no cárcere interior. Não, toma muito cuidado. No meio das prisões, prisão não é problema seu. Problema seu é ter coração com intimidade com Deus. Para entender, eu tenho que achar Deus em qualquer lugar que eu estou. Eu tenho que achar Deus nesse hospital. Eu tenho que achar Deus nesse ônibus. Eu tenho que achar Deus nessa prova. Eu tenho que achar Deus nessa doença. Eu não posso perder o caminho do coração de Deus. Eu não posso perder. Prisão não é problema meu. Problema meu é saber aonde o coração de Deus está e inclinar o meu para lá. Paulo está preso. Ele está preso, mas ele ainda é ungido. Ele está preso e perseguido, mas ele ainda é ungido. Ele está preso e apanhou, mas ainda é ungido. Ele foi traído e abandonado, mas ele ainda é ungido. Satanás sabe que ele pode mudar o lugar que você está. Ele pode mudar o convívio das pessoas que você tem. Satanás pode até mudar o teu corpo, mudar tuas roupas. Satanás pode até prender tuas mãos, mas ele não pode mudar o fato de você ser ungido. Ele não muda o fato de você ser ungido. Ele muda a maquiagem, ele muda o lugar, ele muda o sapato, ele muda o dinheiro. Ele pode tocar nos teus bens, como tocou em Jó. Ele pode tocar nos teus filhos, ele pode tocar na tua casa, ele pode tocar no teu emprego. Mas tem algo que o diabo sabe que ele não consegue mudar. Ele não muda o fato de você ser ungido. Paulo tomou uma surra. Paulo não se parece mais com um apóstolo forte. Paulo está sangrando. Paulo está com as costas esfaceladas. Paulo está com uma roupa diferente. Ele está fedendo. Ele não se levanta, ele não se mexe, mas ele continua sendo um apóstolo de Cristo. Ele continua sendo alguém que sabe para onde está o coração de Deus. A maioria das vezes que eu ouço pregadores usarem esse texto, o foco dos pregadores é que Paulo e Silas louvaram a Deus na prisão. Mas eu ouço pouca ênfase dos pregadores dizendo sobre serem espancados antes de louvar. E existe uma diferença enorme entre alguém que louva a Deus na prisão e alguém que após ser espancado louva a Deus na prisão. É um som totalmente diferente. É uma intensidade totalmente diferente. Porque preso sem estar espancado, a música sai bonita, afinada, a voz retinha, certinha. Mas louvar a Deus depois de ser espancado, talvez a voz esteja trêmula, sai meio desafinada. Cantar com as costas laceradas não é a mesma coisa que cantar com as costas em ordem. Cantar com sangramentos é um outro tipo de louvor. Louvar depois do espancamento é um outro tipo de canção. É um outro tipo de força. É um outro tipo de cantoria. Porque é uma cantoria de sacrifício. É uma entrega de sacrifício. E o sacrifício produz terremoto. O sacrifício deixa as cadeias caírem. A música não. Mas o sacrifício mexe na estrutura de tudo. É estar alienado, machucado, dilacerado, injustiçado e entregar um sacrifício de louvor ao Senhor. Um sacrifício. É um poder que emana do sacrifício. É quando você diz: eu não vou perder a cabeça, eu não vou perder o juízo, eu não vou explodir meu cérebro,
prisão não é problema meu problema é achar o coração de Deus. Eu sou ungido, me tiraram muita coisa, mas eu sei que o que Deus me deu, ninguém tira. Eu sou ungido, e eu sei que se eu sacrificar, notícias fresquinhas da parte de Deus vão entrar nessa prisão onde eu estou. E eu vou usar a pressão, não para enlouquecer, não para jogar tudo para o alto, não para fazer bobagem, mas eu vou usar a pressão para sacrificar em adoração ao Senhor. Eu vou usar a pressão para me empurrar para um novo nível de intimidade. Eu vou usar a pressão para me empurrar para um novo nível de cantoria. Um nível que ninguém nunca cantou. Talvez a voz até saia desafinada, mas ninguém vai cantar com essa intensidade. Ninguém nunca cantou com essa energia. Irmãos, terremotos não começam na terra. Terremotos começam na boca. Terremotos não começam com a vibração do chão. Terremotos nascem de bocas de homens e mulheres que no meio de prisões que não pertencem a eles, sabem encontrar o coração de Deus e entregam o que há de melhor. Nada do que você está passando vai te enlouquecer. Levanta a mão para cá, levante as mãos para cá. Nada do que você está passando vai te enlouquecer. Nada do que fizeram com você vai te matar. Satanás não pode mudar que o fato de você ser ungido, e Satanás não pode mudar o sacrifício que você pode entregar. Ele pode prender tuas mãos, ele pode prender teus pés, ele pode colocar você em prisões. Prisões não são problema seu, prisões não são. Deus hoje vai exigir de você um sacrifício, porque pés e mãos amarrados tiram o movimento corporal, acorrentam. Mas eu quero dizer uma coisa: pés e mãos amarrados não geram terremoto, mas a boca, o diabo não te amarra. E hoje a tua boca está solta, a tua boca está solta, a tua boca está solta. Terremotos não nascem do chão, terremotos nascem da boca. Terremoto não é a junção de placas tectônicas, terremotos nascem da boca. Eu sei que tem muita gente amarrada aqui, gente que não pode fazer mais nada, gente que está dizendo: eu estou de pés e mãos atadas, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais o que eu digo, eu não suporto mais, eu já tentei de tudo, eu estou numa prisão. Deus manda dizer para você: prisão não é problema seu, o seu problema é olhar e achar o meu coração. Terremotos nascem da boca. Satanás é burro, porque ele amarra a mão de Paulo, ele amarra o pé de Paulo, ele leva Paulo para a escuridão, mas ele deixa a boca de Paulo livre. Satanás é burro, ele prende os movimentos de Paulo, e ele esquece que a vida de um crente vem da boca. É o Deus que diz: haja luz, e aí existe luz. É o Deus que diz: haja. É o Deus que diz assim: tirem a pedra. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. A tua vida nasce da tua boca. É na boca que está o poder da vida e da morte. E Satanás não vai fechar a tua boca. Não vai fechar a tua boca. Xandarabashuribika. É por isso que Jesus ressuscita. A cruz prendeu os movimentos, a cruz prendeu as mãos, mas a boca de Deus Pai continua falando. E a boca de Deus Pai fez a morte ser engolida pela vida. Deixa eu te ensinar uma coisa para nós orarmos. Você só pode produzir algo a partir do que você vê. E se não houver um terremoto dentro de você, não vai ter um terremoto fora de você. Não adianta você fazer orações, profetizar de forma histérica, se dentro de você não é uma verdade isso. A emoção, ela passa, mas a convicção de entender que a prisão não é minha. O terremoto que manifestou no chão e derrubou toda uma prisão, ele começou na boca de Paulo, quando ele entrega um sacrifício no meio do espancamento. O terremoto, os tijolos começam a se mexer nos lábios dele, umas costas deslaceradas. Não adianta você externar algo que dentro você não acredita. Não haverá fogo numa pregação se o coração do pregador não pegar fogo dentro dele. Sua oração não tem efeito fora se dentro você não acredita no que faz. E esse é o mal da nossa geração. A gente espera uma sensação para acreditar. Não seja movido por sensações, porque prisões não te dão sensações nenhuma. Prisões são terríveis, elas são feias, são sujas, são deprimentes. E Deus não espera que você faça nada além do que encontrar o coração dele aonde quer que você esteja. Não existe terremoto no chão
até que o coração de Paulo comece a tremer. E quando chega o terremoto, todos ouvem. O inferno ouve. A Bíblia diz, já viu terremoto? Terremoto derruba tijolo. Mas a Bíblia diz que quando o terremoto veio, as algemas de todos caíram e a cela de todas as prisões se abriram. Não é só um terremoto, é o poder de Deus. Terremoto derruba a parede, mas terremoto não tem chave. A Bíblia diz que todas as celas da prisão se abriram e todas as algemas dos presos caíram. Qual é o terremoto que derruba a cadeia, derruba a algema, tira cadeado? Porque não é o terremoto físico, é o terremoto do sacrifício, de você adorar mesmo espancado e dizer: prisões não são problema meu. Repita comigo: prisões não são problema meu. Meu problema é encontrar o coração de Deus. E se eu estou espancado, eu ainda posso entregar um sacrifício. Minha boca está aqui. Estou com dor nas costas, dor de cabeça, sem R$1 no bolso. Diabo, você é burro demais. Levou meu celular, levou minha bolsa, levou meu carro, mas minha boca está aberta. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Quando o terremoto chega, nada permanece no mesmo lugar. A situação muda. Lembra que eu disse para você que muitas vezes algumas portas que se fecham são proteção de Deus? Todo prisioneiro foge da cadeia, não é? Paulo não foge. O carcereiro está lá puxando a espada para se matar e Paulo fala: todos estamos aqui. Ele e aqueles que mereciam estar. Porque prisão não é um problema seu. E quem te põe lá é Deus. E quem te tira de lá é Deus. Você não precisa sair dela. Você só vai sair a hora que Deus fala: sai. Eu não preciso sair de uma prisão para viver o poder de Deus. Se Deus me manter a vida inteira numa prisão, se eu souber encontrar o coração dele, sempre haverá uma paz que excede o entendimento, sempre haverá uma alegria. É por isso que Paulo ora 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne, e Deus fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não precisa estar livre de uma prisão, você só precisa saber encontrar o coração de Deus aonde você estiver. Aonde você estiver, perto está o Senhor daqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o seu coração. Pedi e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Esse é o Deus que espera de você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe essa prisão que você faz questão de falar o tempo inteiro, falar o tempo inteiro, falar o tempo inteiro? Acorda, não é problema seu. Sabe essa prisão que você virou uma vitrola, um disco arranhado? Não é problema seu. Não é. O seu problema é entregar um sacrifício de louvor para encontrar o coração de Deus aonde você estiver. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completá-la.